Olá, meus irmãos, meus amigos do nosso Rita de Cássia. Estamos aqui para mais um estudo nas nossas reuniões públicas virtuais. Hoje nós vamos dividir com vocês uma reflexão de um grupo de perguntas de O Livro dos Espíritos, que está registrado no capítulo 6º da segunda parte, que fala da vida espírita. Nesse capítulo, é um capítulo extenso, e Kardec, nele, traz um grupo de perguntas que falam sobre diversos temas, entre eles os espíritos errantes, os mundos transitórios. Nós temos também um grupo de perguntas que fala das percepções, das sensações, dos sofrimentos dos espíritos, que fala da escolha das provas, e o grupo de perguntas que nós vamos comentar hoje, justamente nessa sequência, vai falar das relações de além-túmulo e as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Esse grupo de perguntas perfaz as perguntas 274 a 303. A gente já pode ver que é um grupo grande de perguntas, são muitas perguntas, e nós selecionamos os pontos, os temas, alguns temas desse grupo de perguntas para dividir com vocês nesse estudo. Então, muitos de nós, às vezes, nos perguntamos o que será o que acontece das nossas relações. Quando algum querido nosso parte, muitas vezes nós nos perguntamos se é possível nos conectar com eles de alguma maneira ou encontrarmos com eles quando nós mesmos partirmos. Como se dá as relações depois da vida material, quando nós passamos ou retornamos à vida material, à vida espiritual, nesse breve período de vida material. Também nos perguntamos como se dá, o que ocorre nas nossas posições que ocupamos na vida material. As posições, ora de destaque, ora porque somos subordinados, ora porque somos superiores, ora porque estamos em situações de comando. O que ocorre? Como se dão essas relações? Elas permanecem na vida espiritual? E foi motivado por esses temas que Kardec fez essas perguntas. Eu vou dividir com vocês algumas delas para facilitar o encadeamento das nossas ideias. A primeira questão é a 274, e Kardec pergunta sobre a hierarquia espiritual, a hierarquia de poderes. Se há, no mundo espiritual, relação de autoridade e subordinação. Os espíritos respondem afirmativamente que sim, muito grande, que os espíritos têm uns sobre os outros autoridade, mas que essa autoridade, e aí é o ponto radical, diferente da nossa estrutura material, que é a autoridade, e essa autoridade ela é relativa à superioridade. E, nesse caso, a superioridade moral. E a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Notem, esse talvez seja o primeiro ponto que nós vamos fixar no nosso estudo. Essa ascendência na vida espiritual é sempre moral e ela é irresistível. Tanto que Kardec faz uma segunda pergunta relacionada a essa, que ficou registrada como a 274A. Ele abre ainda e pergunta: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Ou seja, é possível que os espíritos inferiores eles não atendam ou eles não se submetam a essa autoridade dos espíritos que lhes são superiores? Os espíritos são categóricos, eles respondem: irresistível. Eu disse irresistível. A resposta que eles dão. Curto e direto, como acontecem nas comunicações com os espíritos verdadeiramente sábios e superiores. Eles são diretos, objetivos, para que a gente não tenha margem para falsas interpretações ou duplas interpretações. Então, esse é um ponto curioso. Por quê? Porque a nossa vida material não necessariamente respeita a autoridade moral.
Muitas vezes estão nas posições de comando aqueles justamente que nós acreditamos ou temos comprovado que não são realmente a ascendência moral, ou a ascendência moral não tem ascendência moral, ou a moralidade não foi aquela que determinou a sua posição. E a gente se pergunta como que isso ocorre, por que isso permite. Nós aprendemos com os espíritos que essas posições que nós encontramos na vida material, seja de subordinação, de autoridade, todas elas são experiências de aprendizado. Então, se nós estamos numa posição de subordinados àqueles que nós não confiamos na ascendência moral, aqueles que não mereceriam, eu evito usar esse termo, mas que não tenham a autoridade moral conferida para aquela posição. Elas são experiências tanto para aquele que ocupa essa posição, porque o uso que fizer dessa autoridade será contado na sua responsabilidade. Ou seja, o mau uso que fizer, melhor dizendo, trará consequências negativas para aquele que a exerce. E nós, se estamos na posição de subordinados, nós também temos oportunidade de aprendizado nessas posições. Vamos continuar com as perguntas de Kardec, que as respostas vão nos trazer informações que são importantes. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Ou seja, Kardec insiste no tema. Ele diz que não, pois o espírito menciona, inclusive, uma mensagem que está nos Salmos e também depois reforçada por Jesus. Os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. O que isso implica? O poder e a consideração que os homens têm, se não forem na vida material, se não forem fruto de uma real ascendência naquela situação, uma ascendência intelecto-moral, ela não vai significar tanta coisa no mundo dos espíritos. Isso é fato. E que comumente o que se vê em mundos como o nosso, ainda bastante imperfeitos, vimos justamente aqueles que hoje são considerados os pequenos na vida material, são os grandes no mundo espiritual. Jesus, lá no Sermão da Montanha, naquele discurso inicial em que ele traz as bem-aventuranças, ele traz para a gente: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós aprendemos a entender os pobres de espírito justamente como os humildes. O reino dos céus, a conquista íntima das verdades espirituais, ela é consequência da conquista da humildade. Isso implica dizer que o orgulho entrava a vivência das nossas verdades espirituais. Na questão seguinte, isso fica bastante evidente. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens? Ou seja, nós somos, conforme o nosso grau de evolução, intelecto, moral, nós ocupamos lugar em diversas ordens. O Livro dos Espíritos, ali no grupo de questões, a partir da questão 100, vai justamente tratar da escala espírita, que vai classificar. Não é uma classificação absoluta, o próprio Kardec deixa isso bastante claro, mas é uma ilustração importante para a gente entender de acordo com a nossa posição intelecto-moral, a nossa elevação, em que posição que a gente se encontra. Pois bem, o maior na Terra pode ser, note, ele usa pode ser, não é determinante, naturalmente, pode estar, na última classe entre os espíritos, enquanto seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse que quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado? Então, isso é justamente a evidência de que o orgulho é aquele que mais nos afasta dessas conquistas das nossas posições de elevação espiritual. E que o contrário, a conquista do orgulho,
a conquista da humildade, daquele que reconhece o seu verdadeiro valor, que não se superestima, nem pelo contrário, tem uma baixa estima por si mesmo, no equilíbrio. Portanto, aquele que está no equilíbrio da sua possibilidade, reconhecendo as suas limitações e também naturalmente exercendo as suas conquistas, ele ocupará uma posição diferente no mundo dos espíritos, se, ainda que na vida material, ele esteja numa posição rebaixada. Essa é uma reflexão importante, porque faz parte das contradições da vida material. Nós aprendemos com os espíritos que nós, encarnados, precisamos aprender a viver a vida material. Precisamos entendê-la como um meio, como um instrumento para o nosso progresso, como espíritos, que é a nossa verdadeira vivência, a nossa verdadeira condição, melhor dizendo. Dessa forma, é preciso meditar nas contradições da vida material, que justamente, muitas vezes, elas indicam um oposto que a nossa liberdade espiritual, ou a conquista para a conquista da nossa liberdade espiritual, como espíritos imortais. Liberdade essa que eu tinha a nossa plenitude espiritual. Não estarmos presos a nenhuma imperfeição, a nenhum vício. Então, meditar, porque a vida material, ela muitas vezes, a cultura, especialmente a nossa cultura ocidental, ela tem um foco muito grande em gozar dos atrativos, em viver os atrativos da vida material como se eles fossem perenes, como se eles fossem o equilíbrio. E aí nós damos um extremo valor àquilo que é passageiro, como se ele pudesse ser perene. A juventude, a beleza, as posições sociais, as situações e as circunstâncias da vida material que são evidentes que são passageiras. Mas na nossa ilusão, vivemos às vezes iludidos nos atrativos que a vida material tem, que fazem parte também da nossa experiência, vivê-los. Eles às vezes nos escravizam ou criam uma ilusão de que a felicidade, a plenitude, a harmonia estão somente em gozar essas circunstâncias. E aí nós vivemos, às vezes, o conflito de espíritos encarnados que têm uma trajetória espiritual, que estão vivendo a transitoriedade da matéria, mas vivendo a matéria como se ela fosse o fim das nossas existências. E isso provoca muito sofrimento, muito medo, muita insegurança, porque a nossa segurança está em justamente buscar as conquistas espirituais. Nós nos repetimos, isso é ponto fundamental do espiritismo, mas nós sabemos que no nosso processo educativo é repetindo esses conceitos que nós vamos, às vezes, tirando da mente, porque já refletimos e a inteligência já aceita, para a gente viver plenamente essas questões. Então, o que as situações da vida material, as posições, às vezes, hierárquicas que são valorizadas na vida material, a fama, o dinheiro, o bem-estar, as situações sociais, o destaque, né, a fama e por aí vai, eles na vida material, eles têm um valor que não corresponde ao valor real na vida espiritual. E acontece que muitos de nós, ao desencarnar, entramos num processo de desilusão, que é super produtivo, desiludir-se, né? Porque abre o véu, a gente libera a nossa cegueira, nós liberamos a nossa cegueira espiritual, mas é causa de muito sofrimento. É difícil não lembrar de um caso registrado no Céu e Inferno, que Céu e Inferno dividido em duas partes, outra obra de Kardec, que eu recomendo a consulta. Na sua segunda parte do livro, Kardec apresenta uns casos, dividindo também numa classificação, que também não tem nada de absoluta, ele divide em os casos o depoimento de espíritos. Então tem lá o depoimento dos espíritos felizes, dos espíritos sofredores, e num grupo de questões num grupo de
de casos registrados sobre os espíritos endurecidos, tem um caso que eu gosto muito, eu sempre me lembro muito desse caso, eu peço desculpa se eu estiver me repetindo muito, da Rainha de Wood. É um caso bastante emblemático e ela está justamente registrada nos espíritos endurecidos. Os espíritos endurecidos, eles são realmente a categoria de espíritos mais sofredor. Ainda que tenham lá os espíritos sofredores, parece curioso, né? Porque nada mais difícil que curar-se do endurecimento. O espírito que está em sofrimento, que já Kardec dividiu, né, sobre essa classificação de espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos em condições medianas, e nessa categoria de espíritos endurecidos, o espírito que está em sofrimento já está num outro processo. Mas o espírito endurecido, ainda que esteja sofrendo muito, ainda tem uma trajetória para se liberar do endurecimento. E a Rainha de Wood é um depoimento curto, inclusive, mas ele é emblemático para ilustrar o efeito do orgulho na nossa condição futura. Era um espírito que acreditava que a sua posição hierárquica como uma rainha, que ela fosse um direito seu inalienável. Ela iria gozar dele na vida espiritual. E ela se surpreende, se decepciona, porque justamente na vida espiritual ela não tem mais essa posição. Ela responde a Kardec assim: meu sangue reinará. Ela usa essas expressões. Kardec diz assim: vós que vivestes nos esplendores do luxo e cercadas de honras, que pensais hoje de tudo isso? Isso é interessante, né? Porque muitos espíritos eles trazem depoimentos mostrando que o ponto de vista da vida material é radicalmente diferente. E eles, às vezes, trazem uma posição, uma mudança de ponto de vista e de visão bastante rica para nós aprendermos, né? E nesse caso aqui, ela responde assim: acredito que tenho direito. Ou seja, ela continua presa, acreditando que aquilo que ela tinha na posição material deveria ser perene, ela teria direito de continuar a exercer a sua autoridade de rainha no mundo espiritual. Kardec continua perguntando a ela se a vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo. Ou seja, se exatamente o ponto que nós estamos tratando, a condição dela de rainha na vida espiritual, material, conferiu a ela uma posição de igualmente destaque no mundo espiritual, e ela fica confusa, né? Porque ela diz: continua a ser rainha, e reclama que me enviem escravas para me servirem. Ela reclamava a presença de servos a servirem a todos os seus desejos e os seus caprichos. E ela fica: mas não sei, parece que aqui pouco se preocupam comigo. Contudo, sou eu mesma. Ou seja, ela se vê como rainha, ela acredita que tem esse direito de ter servos a lhe servirem e ter os seus desejos plenamente satisfeitos. A gente percebe aqui uma posição de orgulho muito forte, de soberba, mas ela percebe que a condição dela mudou e ela tem muita dificuldade de aceitar isso. Aí, mais adiante, Kardec pergunta: lembrai-vos de ter tido outras existências na Terra anteriores a esta que acabais de deixar? Olha que interessante. Ela não responde que sim, que se lembra, mas diz assim: devo ter sido sempre rainha. Ela acredita que essa era a condição, né? E para esses determinados espíritos, nessas posições, a condição de igualdade ela é impensável. Tanto que ela critica a mensagem cristã, porque diz que é absurda que todos pudéssemos ser irmãos. Para ela, e infelizmente para muitos ainda encarnados no nosso mundo, as pessoas ainda acreditam que as posições sociais lhe conferem direitos diferentes, diferenciados, ou
ou ainda acreditam que há seres inferiores que deveriam ser colocados em situações dos quais eles não pudessem se liberar, especialmente a gente vê todas as justificativas, né, para a escravidão, essas coisa que hoje nos choca bastante, né, que são chocantes e inadmissíveis, ainda que haja muita gente que ainda acredite. Kardec ainda continua: sob que forma vos apresentais? Como ela se apresenta? Isso é interessante, né? Porque quando nós deixamos o corpo material, nós passamos a nos relacionar no mundo espiritual com o nosso corpo espiritual, que é chamado, que no Espiritismo a gente aprende com os espíritos, tem o nome de perispírito. E esse perispírito, ele guarda semelhança com o próprio corpo físico. Então, para ela se via: sou sempre rainha. E continua: pensar, se porventura que eu tenha deixado de o ser, para ela é inadmissível se liberar da sua posição hierárquica. Ainda reclama com Kardec: és pouco respeitoso, fica sabendo que não é desse modo que se fala às rainhas. E aí, o próprio Espírito São Luís, quem é o mentor espiritual daquele trabalho, ele diz: deixa pobre perturbada, né? Tende compaixão da sua cegueira. Tomara que ela vos sirva, que o exemplo, né, da rainha de Ude nos sirva. Não sabeis quanto padece do seu orgulho. É um espírito que está, na ocasião desse relato, né, ainda estava muito preso à sua condição. O relato nos serve de instrução para nós meditarmos no efeito que o orgulho pode ter na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa maneira de viver, e que a nossa maneira de viver vai justamente depender da nossa condição futura, vai depender da maneira como nós vivermos a nossa vida presente, né? Vai depender daquilo que nós realmente somos. Isso é importante. Muitos de nós, às vezes, ficamos pensando: o que eu fiz, os fatos, as situações, o que fizemos no passado e coisa e tal. Quando a gente aprende, também lá no livro Céu e Inferno, que é importante conhecer os nossos limites, as nossas imperfeições, as virtudes que nós já conquistamos, e ainda e ter consciência dos desafios que ainda temos dentro de nós, das nossas más tendências, porque deles dependem exclusivamente a nossa condição de equilíbrio, ou de felicidade, ou de sofrimento. Esse é um conceito bastante estudado no livro Céu e Inferno. Então, lembrando dessa posição do Cristo, dessa mensagem do Cristo, nos chamando a viver a humildade, ou se ainda temos dificuldade de compreender a humildade, termos consciência do que o orgulho pode fazer por nós, pode nos trazer sofrimento e obstáculo para a nossa felicidade. Então, mais adiante, eu vou ler aqui para vocês a questão 278, que ela também traz um ponto importante. Os espíritos de diferentes ordens são misturados, ou seja, nós vivemos todos juntos no mundo espiritual? E a resposta é interessante. Como é que é a dinâmica da nossa vida material, né? Antes de ler a resposta, vamos meditar um pouco sobre isso. Na vida material, nós até, em determinadas circunstâncias, nós podemos fazer escolhas, né, com as pessoas que a gente vive. Às vezes nós não temos escolha, às vezes somos ligados a determinadas pessoas, e especialmente no núcleo familiar, que às vezes as condições nos fazem, é preciso viver aquela relação, ainda que nos traga dificuldade, sofrimento e coisa, aprender a viver nessa situação. E nós, vou usar aqui um termo bastante
empregado na psicologia, nós usamos máscaras sociais. Muitas vezes nós, para nos proteger nas relações, nós não nos mostramos como nós realmente somos na vida material. Muitas vezes nós precisamos moderar, porque dessa moderação vai depender a nossa boa relação, que às vezes ela simplesmente ela atende a um interesse pessoal e exclusivamente material, e faz parte do jogo usá-los. O problema é quando a gente não tem consciência de que é apenas uma máscara e que a gente não é, às vezes, aquilo que nós tentamos transparecer. O corpo físico permite que nós nos relacionemos dessa maneira. E muitas vezes nós podemos, de certa forma, escolher os lugares que nós vamos, com algumas limitações, ou que são circunstâncias materiais às vezes. Nós podemos, às vezes, escolher os grupos, mas o fato é que, a grosso modo, nós nos relacionamos nos grupos por tendências, afinidades e por aí vai, que às vezes, notem, são exclusivamente materiais, das circunstâncias materiais. E como isso ocorre no mundo espiritual? Aí a gente vai entrar nesse grupo de questões que vai explorar isso. A pergunta dizia se os espíritos se misturam na vida espiritual, e os espíritos dizem sim e não. Olha que interessante. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se distinguem. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou a divergência dos seus sentimentos, como acontece entre vós. Ou seja, assim como ocorre na vida material. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem, aqueles que têm as mesmas características morais e intelectuais, se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Então, notem, nós nos agrupamos por afinidade, tendências, afinidades. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal. Então, nós nos reunimos por afinidade. E aí, eu volto no ponto que nós estávamos falando, até para fazer a ligação, de nós conhecermos e fazermos esse movimento de fato conhecer a si mesmo. Porque ocorre com muita frequência dos espíritos se decepcionarem no mundo espiritual porque acreditavam numa elevação que não corresponde à verdade. Isso quer dizer que nós, na vida espiritual, nós vamos viver a nossa realidade íntima, a nossa realidade espiritual. As máscaras que nós usamos e que às vezes não correspondem à verdade na vida material, elas não são possíveis na vida espiritual, de nós usarmos na vida material, na vida espiritual, perdão. Porque nós vamos refletir aquilo que nós verdadeiramente somos, com as nossas limitações, com as nossas falhas, com as nossas marcas, com os nossos traumas e com as nossas virtudes. Então, nós vamos nos reunir em grupos de afinidade. E aí é como fica a questão da mobilidade, né? A mobilidade no mundo material. Ora, os mais evoluídos, os que estão hierarquicamente mais evoluídos em moralidade e intelectualidade, eles têm muito mais mobilidade na vida espiritual do que aquele que ainda está nas posições inferiores. Sobretudo aqueles que ainda estão muito ligados ao seu passado na vida material. Estamos falando do mundo espiritual, então a vida material passou a ser o seu passado. E os espíritos vão se ocupar a gente não se engane, né, com as mesmas inclinações que a gente tinha ao estar encarnado. Porque nós continuaremos a ser o que somos, salvo aquilo que nós já pudermos e já tivermos conseguido modificar. E então os bons podem ir a toda parte
Isso é o que responde os espíritos na questão 279. E é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Essa influência é sempre positiva. E isso, notem, interessante isso, os espíritos, eles não nos constrangem, não nos forçam. Eles sempre vão preservar o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Muitas vezes eles, por amor a nós, as nossas condições ficam bastante limitadas. Mas o fato é que os bons espíritos, eles têm por missão nos influenciar para a prática do bem, para a vivência do amor, para todo o arcabouço que envolve as conquistas das virtudes. A paciência, a tolerância, o respeito, tudo é nesse campo que eles atuam, a nos inspirar a essa vivência. E aí a gente pensa assim, se é a missão dos espíritos, se eles se ocupam em buscar nos inspirar ao bem, é possível ainda na vida material sintonizar com esses espíritos, porque o mundo espiritual e o mundo material, eles se interpenetram. E nós vamos aprender no ponto seguinte que as comunicações se dão através do pensamento. Esse é o segundo ponto aqui, o próximo ponto que nós vamos levantar. Os espíritos respondem que os espíritos se comunicam entre si pelo pensamento. Que a faculdade, eles respondem assim, ó: os espíritos se veem e se compreendem. A palavra é material. Isso é difícil da gente na vida material compreender. Ela é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, quanto o ar é para a voz o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Olha que bonito. No nosso estudo de hoje, nós não temos, seria comentar acerca do que é o fluido universal, a gente desviaria muito do nosso assunto. Então, quem ainda tiver dúvida do que seja o fluido universal, que é esse veículo sobre o qual nós estamos todos imersos e que é a fonte de tudo que existe na vida material e em todas as matizes do que seria a matéria, que está longe de ser apenas aquilo que fere aos nossos sentidos físicos. O próprio Livro dos Espíritos dá essa explicação no grupo de perguntas que fala do fluido universal, que vai falar do perispírito. Convido aqueles que ainda tiverem dúvida fazerem essa consulta. Mas é importante a gente perceber que, imersos nesse fluido universal, o nosso pensamento viaja, e a analogia que ele faz é fácil da gente compreender, tal qual o nosso som é propagado pelo ar. E o mais bonito disso é que o nosso pensamento vara os obstáculos e as distâncias físicas, que no mundo material eles ocorrem de outra maneira. A nossa voz aqui ela é limitada, né? Mas o nosso pensamento não. E isso é importante, porque conforme for a qualidade dos nossos pensamentos, como a gente já percebeu, nos atraímos por afinidade e sintonia, nós vamos atrair na nossa atmosfera mental os pensamentos afins. Por isso Jesus nos convidava constantemente à vigilância e à elevação. Porque se ficássemos por nossa conta, nós provavelmente ficaríamos imersos, às vezes, numa atmosfera bastante perniciosa. Então, através do nosso esforço mental, isso implica dizer, nós podemos entrar em contato com esses espíritos superiores. Nós vamos rapidamente para o outro ponto que a gente queria comentar. Eu falei para vocês que era um grupo extenso de perguntas, mas nós fixamos nesses pontos que nós estamos trazendo,
Então, quem tiver a curiosidade de conhecer o grupo todo de perguntas, busca lá no Livro dos Espíritos as questões 274 a 303. O último ponto que nós vamos comentar e que nós prometemos no início do estudo seria: nós nos reunimos com os nossos familiares, né? Isso às vezes é uma questão que nos inquieta bastante. É possível nos reencontrar com aqueles amigos, com aqueles que nós sentimos tanta saudade, né? Que nós, muitas vezes, na vida material, lamentamos tanto a partida. E isso é um dos pontos mais consoladores do Espiritismo, nos trazer para essa verdade, né? Que os laços de afetividade, tal qual o pensamento que pode não encontrar barreiras, os laços de afeto, eles são duradouros, eles são perenes. Especialmente, né, vai depender naturalmente se eles forem legitimamente laços de afeto e não apenas atenderem a interesses puramente materiais. Eles dizem assim: os nossos parentes vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem. Olha que bonito. É um favor concedido aos bons espíritos quando quando os que os amam vêm ao seu encontro. Então é muito bonito ele dizer a gente que nós sempre encontraremos assistência ao deixar a terra, né? E eles dizem que os parentes, os amigos, as famílias vão se reunir a depender do estado espiritual de cada um de nós, da elevação, do caminho que nós seguimos. Às vezes ocorre que os nossos queridos espirituais podem já estar até encarnados, né? Mas que pelo sentimento e pelo pensamento, nós podemos sempre manter esse contato. Então, o que vai depender esse reencontro vai ser justamente as circunstâncias, a situação de elevação de cada um, o momento da trajetória, o caminho que estiver perseguindo. Que a gente não pense que ficaremos esquecidos, né, e deserdados do mundo. Então, meus amigos, para a gente já ir encerrando o nosso estudo, né, recordar então dos pontos principais que a gente falou e reforçar, né, esses pontos. Primeiro, a hierarquia no mundo espiritual ela vai ocorrer conforme a nossa elevação espiritual. Que nós não nos iludamos com as circunstâncias da vida material, que às vezes elas não correspondem à realidade espiritual. Que as nossas relações de afeição e simpatia, que as nossas aversões, que elas vão interferir na maneira como nós nos relacionamos no mundo espiritual. Delas também vão depender o nosso reencontro no mundo espiritual. É preciso aproveitar que nós estamos aqui fazendo essas reuniões virtuais, porque estamos num momento único de isolamento, nós não podemos estar reunidos na nossa casa para fazer o nosso estudo presencial, e muito já se fala no novo normal, né? Que novo normal é esse que nós estamos esperando? E que é justo e é importante meditar sobre como vai ser esse novo normal, mas que a gente não se iluda que ele também vai ocorrer como uma mágica, como um milagre que vai ocorrer sem que haja a nossa ação e a nossa efetiva participação. Como andam as nossas relações? Aproveitemos o isolamento que cada um está vivendo à sua maneira. Como andam os nossos laços? Nós estamos construindo laços? Esse momento tão difícil, delicado, se fala muito em polarização ainda. Quem estiver assistindo esse estudo lá no futuro, se ele interessar ainda a alguém, né, daqui a tantos anos, pode ser que se a gente mesmo, se for olhar esse estudo daqui a quantos anos, podemos perceber, porque agora pela internet as coisas podem ficar registradas, né, durante um tempo que a gente não sabe precisar o que vai ser da internet, né? O que nós temos feito? Fica essa pergunta, né, para a nossa reflexão. A gente se olhar no futuro e recuperar o vídeo no futuro e ver o que foi feito das nossas relações, né? O momento é um momento
de boa vontade, para respeitar aquele que pensa diferente, né? Para perceber o movimento de tolerância que é urgente que se faça, que não tem nada a ver em você se sintonizar com o comportamento do outro que a gente não concorda, mas respeitar o outro no seu modo de pensar. Como é que nós estamos trabalhando as nossas relações e as nossas afeições para que a gente crie laços duradouros e que vão trazer alegria e harmonia na nossa vida espiritual, que não é só a vida futura quando a gente desencarnar, mas é a própria atmosfera espiritual que nós estamos respirando. E a última mensagem é a gente meditar e relembrar da importante conexão com as forças do bem, com as forças da paz, com as forças da harmonia, porque elas estão atuando desde sempre e com elas nós podemos sempre conectar, a despeito da nossa posição inferior ou da nossa ignorância ainda, que é muito grande. Então, meus amigos, nesse momento, como acontecia na nossa casa, seria o momento do nosso passe, da nossa oração final. Então, eu convido vocês, então, a fechar os olhos, a gente se conectar com os espíritos benfeitores da nossa casa, do nosso grupo Rita de Cássia, as forças que atuam para a sustentação do nosso trabalho, os nossos mentores particulares, para que a gente possa imaginá-los num passe espiritual, que a gente possa sanear o nosso lar, compartilhar aqueles que viajam conosco na vida material, pensar naqueles que estão frágeis, que nós gostaríamos de dirigir a eles nesse momento e compartilhar desse alimento espiritual que os bons espíritos nos proporcionam. Que as forças do bem, da paz e da luz, que o amor infinito de Deus possa inspirar a todas as almas para o bem. Muita paz a todos vocês, tenham uma ótima semana e que Deus nos abençoe e nos dê força e coragem para a nossa caminhada. Muito obrigada pela atenção.